Olá, mulheres lindas e abençoadas. Eu creio que você chegou neste tempo de palavra e oração e você vai ser tremendamente abençoada, porque hoje nós vamos falar especificamente sobre o poder da comunicação. Vocês sabiam que há um poder quando a gente sabe falar? Às vezes a gente acha que a nossa maneira de falar, né, o nosso jeito de falar é assim mesmo. Às vezes você fala assim, mas eu aprendi assim, eu sempre falei assim, né? Às vezes a gente fala errado, fala grosseiramente, fala sem pensar. Às vezes a gente ofende e nem percebe. Uma das coisas que eu aprendi, gente, tenho aprendido na vida, é que nós podemos aprender a falar. Aprender a se comunicar de maneira melhor, de maneira correta, né? De uma maneira a abençoar a vida das pessoas. Existe um poder na comunicação e nós temos que entender que as nossas palavras, elas são extremamente poderosas. A Bíblia fala que a nossa palavra, ela tem o poder de ferir e o poder de curar. Então, quando nós entendemos isso, eu não sei você, mas eu quero aprender a me comunicar para curar pessoas, para abençoar a vida de pessoas. E as pessoas mais próximas da nossa vida, né, é ali nosso esposo, nossos filhos, meus pais, né, meus familiares, meus irmãos, os familiares são as pessoas mais próximas, né? Depois vem as pessoas do ambiente de trabalho, depois vem os amigos, se você é de uma igreja, né, os seus irmãos de fé. Então, você chegar no ambiente e você saber colocar as palavras ou saber o momento certo de falar, gente, isso é extremamente importante. Tem pessoas aqui que estão me ouvindo que eu creio que você vai crescer profissionalmente aprendendo a se comunicar. Você vai melhorar o seu casamento aprendendo a se comunicar. Às vezes você acha que existe aí um grande problema no seu casamento e às vezes o problema é só a comunicação, vocês sabiam disso? Que é o jeito de falar, a maneira de falar. Vocês sabem que quando eu casei, ali no início do meu casamento, uma das coisas que eu fazia de errado é que o meu marido só chegava em casa, né? Ele abria a porta, assim, chegava depois de um dia intenso de trabalho. E eu já chegava muitas vezes e trazia os problemas, assim, logo no começo. Ele chegava em casa e não tinha nem tirado a roupa ainda do trabalho, às vezes ele nem tinha tomado café, nem tinha tomado banho. Ele chegou em casa e eu ficava lá, né, às vezes tagarela, tu sabia que aconteceu isso, tu sabia que não sei o quê, tu sabia que eu tenho que resolver isso, né? Às vezes as crianças incomodaram, bem ali naquele início ali, né, que eu tinha, logo depois de 2 anos que eu casei, eu já tive meu filho, o Arthur, então às vezes aquelas coisas, né, de reclamar, porque hoje o bebê chorou o dia inteiro, e às vezes ele chegava e eu enchia a cabeça dele de coisas assim, até que um dia eu ouvi uma ministração, gente, aquilo foi um divisor de águas na minha vida. Eu percebi que a comunicação dentro de um casamento ela é extremamente poderosa. Não só a forma de falar, mas também o tempo, né? Escolher o momento certo. Então, qual é o momento certo de falar determinado tipo de coisa? Uma das coisas que eu aprendi também e aplico na minha vida, na minha casa, é a hora da refeição. Na hora da refeição, aquele momento ali que é sagrado, né? Eu sempre falo para o meu marido, para os meus filhos, o momento da refeição é um momento sagrado. Nós oramos, agradecemos ao Senhor pelo alimento e ali naquele momento da mesa não é momento de falar de problema, não é momento para brigar, não é problema para discutir, não é momento para você comer tranquilamente, é momento para ter um assunto leve, para rir, para brincar, para sonhar. As conversas mais legais, mais divertidas que nós temos em família é ao redor da mesa. E eu sei que eu tenho criado essa memória no coração dos meus filhos, né? Eles amam quando a gente senta à mesa para comer, porque eles sabem que não é gostoso só a comida em si, mas a comunhão da mesa, aquele momento, ele é muito especial, é muito precioso. Então você, mulher que está aqui me ouvindo, né, faça desse momento da mesa um momento muito especial, né? Coloque regrinhas ali do tipo, gente, aqui não é para falar de problema, não é para falar de dificuldade, não é para brigar, né? Eu sei que talvez você ficou aí sem ver o seu marido, você ficou sem ver os seus filhos o dia inteiro e aí escolhe justamente esse momento que a família se reúne para comer, você escolhe para falar de problema. E às vezes dá briga, dá desconforto, né? Às vezes alguém se levanta da mesa, não termina a comida, às vezes aquela comida nem desceu, né? Dá até um mal-estar, dá dor de estômago. Por quê? Porque teve briga, porque teve desconforto à mesa. Então você saber, né, a hora de se comunicar de maneira certa, de maneira correta, não só as palavras, mas também o tempo e o jeito. Isso é muito importante e constantemente a gente tem que ser lembrada disso.
constantemente a gente tem que prestar atenção, porque às vezes, né, na correria do dia a dia, às vezes a gente tá chateada, tá amargurada, e aí a gente acaba deixando furo mesmo, né? A gente acaba ofendendo sem perceber, às vezes a gente tá irritada, a gente briga, mas sempre que você estiver assim, não é para você se culpar, é para você mudar. Então você não vai ficar dizendo, porque eu queria mudar. Não, vai lá e muda mesmo. Ou peça perdão, né? Se naquele dia, gente, tem dias que eu tô um pouco mais estressada, que eu tô realmente com muita coisa, de repente eu né, falei grosseiramente com meu marido, falei grosseiramente com os meus filhos. Tem aquele momento de você ir lá se reconciliar e mostrar para eles também que você estava atarefada, mas que você não quer continuar tendo esse jeito, né? Provérbios capítulo 15 vai falar de um versículo muito poderoso para nós. Ele diz assim: palavras suaves são árvores de vida, mas a língua enganosa, ela esmaga o espírito. Olha isso, gente, que poderoso para a gente entender que a palavra suave, ela é uma árvore de vida. A palavra suave, ela traz frutos de vida para a sua casa, para a sua vida. Sabe, quando você tem palavras abençoadoras, quando você tem palavras generosas, quando você tem palavras amorosas, sabe, quando você é uma pessoa que elogia, né? Você que está aí, se você está gostando desse vídeo, deixe uma mensagem de amor aqui, né? Para mim, para outra pessoa. Por quê? Porque isso aqui cria uma corrente de amor. Quando você está escrevendo, aprenda, sabe, a escrever, a agradecer. Eu não tenho dificuldade nenhuma, gente, a agradecer pessoas, a elogiar, a falar obrigada, que bom que você fez isso por mim, que bom que você está fazendo isso, me abençoou, porque isso é uma prática, né? Estou falando para você escrever aqui, para você gerar essa prática. Talvez seja a primeira vez, né, que você escreva. Assim como tem muitas mulheres que vocês praticamente escrevem aí todos os dias, né? E vocês às vezes me agradecem, falam, ai Cris, que legal te ouvir, eu gosto de te ouvir. Sabe, isso que você está fazendo, você é uma pessoa amorosa, você é gentil, você é generosa. E eu creio que todas as vezes que você faz isso, isso volta para você, né? Então, todas as vezes que eu leio ali, eu falo, gente, tem algumas pessoas que escrevem todos os vídeos, né? Eu vejo você. Então tem mulheres aqui que eu vejo, nossa, você escreve todos os vídeos. Eu falo, gente, que lindo, que amorosa, que generosa, né? Ela transborda amor. Às vezes você até fala com alguém, eu já vi que pessoas, às vezes a pessoa botou uma dor, às vezes uma oração, tá passando por uma dificuldade aqui, ela abre o coração, daí vem outra pessoa e escreve e traz uma palavra de amor, de incentivo, de esperança. Eu vejo, olha como tem pessoas que se importam com o outro. Então ele fala a palavra suave, a palavra que é cheia de doçura, a palavra que é cheia de amor, ela é a árvore de vida. Agora, a língua é enganosa, né? A língua que é amargurada, a língua que é cheia de engano, que é cheia de inveja. Tem gente que tem, você já viu, gente, que tem gente que tem inveja, que tem às vezes ciúme, que tem aquela língua enganosa. Ele fala aqui, ó, esmaga o espírito, destrói o espírito, né? Deixa a pessoa até adoecida. Às vezes tem doenças no físico de uma pessoa por causa de palavras. Então hoje eu quero dizer para você, queridas, vamos ser essas mulheres de palavras suaves, de palavras que abençoam a vida de outras pessoas. Vamos aprender o poder da comunicação, que Deus nos ensine sobre isso. Então escreva aí nos comentários, né, que a gente vai orar todas juntas hoje. Escreva aí, Senhor, nos ajude, Pai, a entender a comunicação. Pai, eu quero entender o poder da comunicação. Eu quero ter esse poder na minha vida, sabe? Me comunicar de maneira abençoada, que vai abençoar a minha vida e que vai abençoar a vida de outras pessoas também. Escreva aí, porque nós vamos orar todas juntas. Amém? Se você puder, feche seus olhos. Pai, Deus, que palavra poderosa essa de Provérbios, porque sempre que eu leio, Deus, esse versículo, eu me lembro que há um poder nas palavras, que há um poder na comunicação, que há um poder, Deus, quando nós falamos a coisa certa, no tempo certo, no jeito certo. E nós devemos aprender, Deus. Às vezes a gente é resistente a aprender algumas coisas, mas que nós estejamos aqui com o nosso coração aberto, Senhor, para aprender, fazer a Tua vontade, agradar o Teu coração, porque sabemos que palavras, elas têm o poder de curar e o poder de ferir. E eu quero ser uma mulher que cura, eu quero ser uma mulher que abençoa a vida de outra pessoa. Muito obrigada por essa mensagem, Deus, que resgata o nosso coração e nos traz, Deus, a ter um comportamento correto, a ter um comportamento, Senhor, abençoador. Em nome de Jesus que nós oramos e agradecemos. Amém. Glória a Deus. Eu sei que essa oração
vai abençoar a sua vida e mais, vai abençoar a vida de outra pessoa. Envie essa mensagem para uma pessoa que você ama, porque eu sei que ela vai aprender aquilo que você aprendeu hoje, assim como essa mensagem te abençoa, ela vai abençoar a vida de outra pessoa também. Eu conto com você para que você compartilhe essa mensagem. Se você chegou aqui pela primeira vez e ainda não se inscreveu no canal, vai ali e se inscreva, porque todos os dias a gente tem um tempo aqui de palavra e oração e eu estou esperando você.